Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula de número 32, objeto de conhecimento, frações, detalhamento, tipos de frações, próprias, impróprias e aparentes. Então vamos à nossa aula. Então, para a gente entender para que a gente precisa de uma fração, quando a gente precisa representar numericamente uma parte de um todo, uma parte de alguma coisa, a gente vai utilizar as frações. E como é que a gente faz isso? Vamos ver aí. Vamos começar vendo a estrutura de uma fração. Observem só como que uma fração é escrita. Temos aí a fração 2 sobre 3. Nós temos o 2, temos um traço, que a gente chama de traço de fração, e embaixo do traço a gente tem o número 3. Cada um desses números, eles têm um nome específico. Vamos ver. O número 2, ele é o numerador. O que isso significa? Ele indica o número de partes consideradas do inteiro. O número que está embaixo, 3, ele é o denominador. E o que ele significa? Ele indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Como assim? A gente vai ver agora o exemplo dessa mesma fração em uma imagem. Vejam aqui comigo. Olha só, a fração 2 sobre 3, ela representa esse desenho aí. Nós temos um círculo. O círculo, ele representa o inteiro, ele é o todo. E ele está dividido em 3 partes iguais. Dessas 3 partes, 2 estão coloridas de amarelo. Então, olha aí o que a fração está representando. Ela está representando 2 partes coloridas, que é o numerador 2, de quantas? De um total de 3, onde o inteiro foi dividido, tá certo? E aí agora a gente vai ver como que a gente faz para utilizar as frações no nosso dia a dia. Acompanhem comigo aqui na cartela. As frações, elas estão presentes em diversos aspectos do nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente perceba. E a gente tem vários exemplos onde a gente pode utilizar a fração. Alguns eu acredito que vocês já até usaram, mas ainda nem sabem, não é verdade? Vejam aqui comigo nossos exemplos. Nós temos aqui uma pizza que tem 8 fatias. E tem 3 fatias delas estão cortadas, aí estão representadas de uma cor diferente. Então, é como se você tivesse comido 3 fatias dessas 8. Então, vejam que a pizza, ela representa um inteiro, uma coisa toda, que foi dividida em 8. E você comeu 3 pedaços. Então, a representação da quantidade de pizza que você comeu pode ser representada por essa fração. 3 sobre 8. Vejam comigo outro exemplo. Nós temos aqui o relógio que o ponteiro maior, ele marca as horas. Então, imagina que você tem uma aula de 60 minutos. Se já se passaram 30 minutos, ou seja, passou o quê? Metade da aula. Então, como é que a gente representa a metade da aula? Significa aí que nesse relógio, a hora foi dividida em 2. Só que a gente já usou o quê? A gente já usou uma parte, a gente já usou meia hora da aula. A meia hora a gente representa como a fração 1 sobre 2. Por quê? Porque a gente já cumpriu uma parte das 2 metades, ok? Outro exemplo que a gente tem, que deve estar aí pertinho de vocês, é a tela de um celular. Cada pixel é uma fração da tela. Essa tela aqui é de 4,7 polegadas. Ela tem aí uma quantidade de 1080 pixels por 1920. Quando a gente multiplica esses valores, o resultado é 2.073.600. Então, cada pixel aí corresponde a uma fração de exatamente 1 sobre o resultado dessa divisão. Então, vejam aí que as frações estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Agora, a gente tem como ler essas frações. Vamos ver como que a gente faz a leitura das frações? Para fazer a leitura de uma fração, a gente deve primeiro ler o numerador e, em seguida, o denominador, que recebe nomes especiais.
Vamos ver os exemplos. Aqui a gente tem uma lista com os denominadores, alguns exemplos de fração e a sua leitura. Quando o denominador da fração é 2, ou seja, quando o número que está aqui abaixo do traço de fração é 2, a gente vai ler que esse 2 é meio. Nesse exemplo, nós temos 1 sobre 2. Então, a gente lê 1 meio, ou também significa a metade. Quando o denominador é 3, ou seja, quando o 3 está aqui na parte de baixo do traço de fração, a gente lê que ele é o terço. Por quê? Porque o inteiro foi dividido em 3 partes, igual a gente viu lá no nosso primeiro exemplo. Nesse exemplo, nós temos também 2 terços, 2 sobre 3, e a gente lê 2 terços. Quando o denominador da fração é o 4, quando é o 4 que está aqui abaixo do traço de fração, a gente vai ler como quarto. No nosso exemplo, nós temos 1 sobre 4, e a gente pode ler dessa maneira, 1 quarto. Quando o denominador é 5, quando nós temos o 5 aqui abaixo do traço de fração, a gente lê como se ele fosse quintos. Aqui no nosso exemplo, nós temos 13 sobre 5, então a gente lê essa fração como 13 quintos. Quando o denominador é 6, quando é o 6 aqui abaixo do traço de fração, a gente usa a palavra sextos. Então, nesse exemplo, nós temos 5 sobre 6. Então, a gente lê 5 sextos. As duas maneiras estão corretas, tanto 5 sobre 6 quanto 5 sextos. Então, você pode escolher aí a que você preferir para poder utilizar. Quando o denominador é 7, a gente vai usar sétimos. No nosso exemplo, nós temos 2 sobre 7, então nós temos 2 sétimos. Quando o denominador é 8, a gente vai ter os oitavos. No nosso exemplo, nós temos 7 sobre 8, que é o mesmo que 7 oitavos. E quando o denominador é 9, nós temos os nonos. Então, no nosso exemplo, nós temos 10 sobre 9. E a gente lê 10 nonos, ok? Então, independente do valor que tiver aqui no numerador, a gente lê o numerador como se fosse o número, como a gente lê os números cardinais, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas o denominador, quando é 2, a gente lê meio, quando é 3, terços, quando é 4, quartos. Aqui está quarto porque o numerador é 1. Mas se o numerador fosse um número maior do que 1, por exemplo, se fosse 3 sobre 4, a gente leria 3 quartos, ok? O mesmo acontece aqui. Se a gente tivesse um número maior, por exemplo, 3 sobre 2, a gente leria 3 meios, ok? Porque a quantidade vai concordar aqui com o S no final, tá bom? Só é no singular quando o numerador é igual a 1. Vejam que todos os outros são no plural. Quando o denominador é 5, a gente usa quintos. Quando o denominador é 6, a gente usa sextos. Quando o denominador é 7, a gente usa sétimos. Quando o denominador é 8, nós usamos oitavos. E quando o denominador é 9, nós usamos nonos. Então, de 2 a 9 é assim que a gente lê os denominadores das frações.
Agora, quando o denominador é uma potência de base 10, o que é uma potência de base 10? São valores que começam com 1 e são seguidos de 0. Por que é base 10? Porque o 10 é o mesmo que 10 elevado a 1. O 100 é o mesmo que 10 elevado a 2. E o 1000 é o mesmo que 10 elevado a 3. Ou seja, o 10 é 10 vezes 1, o 100 é 10 vezes 10 e o 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Por isso que são potências de base 10. E aí, como é que a gente vai ler esses denominadores? Quando o denominador é 10, a gente vai ler ele como décimo. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos 1 sobre 10, a gente lê 1/10. Se fosse outro valor, se fosse, por exemplo, 6 sobre 10, nós leríamos 6 o quê? 6/10, ok? Lembrando aqui que a palavra vai concordar com a quantidade que tem lá no numerador. Quando o denominador é 100, aqui no nosso exemplo a gente tem 21 sobre 100. Então, nós vamos ter 21 centésimos. E no terceiro exemplo, nós temos 5 sobre 1000. Nesse caso, nós temos 5 milésimos. Então, essas são as formas da gente chamar os denominadores de base 10. Quando o denominador é 10, nós temos os décimos. Quando o denominador é 100, nós temos os centésimos. E quando o denominador é 1000, nós temos os milésimos. E quando a gente tem outros valores? Com outros valores, a gente lê o denominador acompanhado da palavra avos. Vejam os exemplos. Nós temos aqui o denominador 11 e o denominador 12. No nosso exemplo, temos 37 sobre 11. A gente pode ler 37 sobre 11 ou 37 11avos. Olha só, o denominador a gente segue com a palavra avos. Aqui, quando o denominador é 12, no nosso exemplo, 5 sobre 12, a gente lê 5 12avos. Isso vai valer para qualquer outro denominador que a gente tenha. Por exemplo, se a gente tiver aqui 8 sobre 26, a gente vai ler 8, 26 avos, ok? Se a gente tiver 250 lá no denominador, a fração vai ser 8 250 avos. Então, para qualquer valor que não seja de 2 a 9 ou que seja potência de 10, a gente completa com a palavra avos para fazer a leitura de fração, tá certo? Agora a gente vai ver alguns tipos de fração. As frações, elas podem ser classificadas de acordo com suas características. Nós temos as frações próprias. Uma fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Vejam essa página aqui. Essa página, ela está dividida em 4 partes, certo? Temos aqui 4 partes coloridas dessa página que estão destacadas. Dessas 4, foram escritas somente na 1, na 2 e na 3. Então, quanto dessa folha foi utilizada? Quanto dessa página foi utilizada? Foi utilizada 3, foram utilizadas 3
das 4 partes em que a página foi dividida. Então, essa aqui é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador, que é 3, é menor do que o denominador. E é fração própria porque, como a gente viu, a fração ela representa uma parte de um todo. E quando é que a gente tem uma parte de um todo? Quando o numerador é menor que o denominador. Vejam esse outro exemplo. Imagine uma barra dividida em 10 partes. Nós temos aqui, ó, a barra está dividida em 10 pedaços. Se você pintar 4 partes, você terá pintado 4 décimos da barra. Então, olha só, pintamos essas 4 partes aqui, 4 de 10. Então, temos também uma fração própria. Por quê? Porque a gente está representando aqui uma parte do todo. Então, ela é, de fato, uma fração. Agora, a gente vai ver o que são as frações impróprias. Uma fração é imprópria quando o numerador é igual ou maior que o denominador. Vejam o nosso exemplo. Em uma pizzaria, cada pizza é dividida em 6 fatias, mas os clientes podem pedir diferentes quantidades de fatias. Um cliente pede 9 fatias de uma pizza de 6 fatias. Qual fração da pizza ele pediu? Então, olha só, não parece ilógico a gente pedir 9 pedaços de uma coisa que tem 6? Então, se a pizza aqui está dividida em 6 pedaços, eu só vou conseguir pedir o quê? 6 pedaços, não é verdade? Então, eu já pedi uma pizza inteira, só que eu quero 9 pedaços. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais 3 pedaços de outra pizza, que está representada aqui, ó, na segunda imagem. E aí eu não consigo dizer que isso é a parte de um todo. Por quê? Porque o todo está aqui. O todo é uma pizza. Aqui, quando eu pego 9 fatias de 6, eu estou fazendo o quê? Eu estou tendo uma fração imprópria. Olha só, eu quero 9 pedaços de 6. Vejam que o numerador é maior do que o denominador. E na prática, significa isso aqui, que na verdade eu tenho uma pizza inteira e mais o pedaço de outra. Mais tarde a gente vai entender essa soma aqui, ó. Se a pizza é dividida em 6 pedaços, aqui eu tenho 6 pedaços de 6 e aqui eu tenho 3 pedaços de 6, correto? Então, na verdade, o que que eu tenho? Eu tenho uma soma de uma fração com um todo, porque eu peguei aqui toda a pizza. Então, quando o numerador é maior do que o denominador, a gente chama de fração imprópria. Existe uma fração aqui, mas ela é imprópria porque ela tem uma parte que é inteira. Vamos ver outro exemplo. Imagine barras de chocolate divididas em 10 partes. Se você comer 12 partes, você terá comido mais do que a barra inteira. Então, é bem parecido com a situação anterior. Vejam só, imagina que a gente tem aqui uma barra. 2, 3, 4, 10. Está aqui. Uma barra dividida em 10 partes. Vamos dividir ela em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços aqui. E aí, se eu dividir em 10 pedaços, quantos pedaços eu posso pegar? 10, né? No máximo eu posso pegar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas aí eu quero 12. E aí o que eu teria que fazer? Teria que pegar outra barra. Eu já peguei 10, né?
Então, eu vou pegar mais 2. E agora sim, eu tenho 12 pedaços de 10. Mas isso representa o quê? Representa uma fração imprópria. Porque, novamente, o que a gente tem aqui? A gente tem a fração 10 sobre 10 e também temos a fração 2 sobre 10. E a soma, ela aparece aqui, né? 10 com 2, 12. Então, nós temos aqui mais uma fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. Um outro exemplo que a gente tem é um círculo dividido em 12 partes. Se você colorir 15 partes, você terá colorido mais do que o círculo inteiro. Então, é a mesma coisa. Eu vou pegar um círculo e vou dividir ele em 12 partes. Mas aí eu quero colorir 15. Então, eu vou colorir as 12 partes de um círculo e o que mais? Mais 3 partes de outro círculo. Então, na verdade, aqui nós temos um inteiro mais uma fração. Por isso, temos caracterizada aqui uma fração imprópria, onde o numerador, 15, é maior do que o denominador. Então, está bem claro aí a diferença, né, entre a fração própria e a fração imprópria. E a gente tem ainda a fração aparente. Uma fração aparente é um tipo especial de fração imprópria, que, embora pareça representar uma parte de um todo, na verdade ela esconde um número inteiro. Então, vamos analisar aqui o que estamos dizendo sobre a fração aparente. Aqui está dizendo que essa fração ela é um tipo de fração imprópria. A gente já sabe que a função imprópria ela é o quê? Ela tem um numerador aqui, é maior do que o denominador. O numerador é maior do que o denominador. Então, essa característica ela já tem. Só que, ao invés dela representar uma parte inteira e uma fração, ela representa o quê? Ela esconde, né? Ela esconde um número inteiro. E como é que a gente sabe disso? Olhando para o valor da fração. A gente viu que a composição da fração, ela é o numerador dividido pelo denominador, correto? Esse traço de fração aqui, ele representa uma divisão. Então, quando a gente tem uma fração, a gente está dividindo o numerador pelo denominador. E aí você pode perguntar, mas professora, por que a gente não faz a divisão? Porque a gente ainda está trabalhando só com números naturais. E a fração, ela é uma representação numérica. Só que a fração, ela também é o quê? Ela é uma divisão. Então, quando é possível dividir aqui o numerador pelo denominador e chegar num resultado inteiro, um resultado que a gente conhece, ou seja, uma divisão exata, a gente vai ter uma fração aparente. Vamos ver os nossos exemplos para a gente entender melhor. Imagine vários sanduíches cortados ao meio. Se um cliente comer 4 partes, qual fração representa a quantidade que o cliente comeu? Então, esse exemplo aqui, ele está bem ilustrado. Olha só, nós temos aqui os sanduíches divididos ao meio. Aqui a gente tem meio sanduíche, aqui temos meio sanduíche, aqui também temos meio sanduíche e também temos meio sanduíche. E aí, quantos meios sanduíche a pessoa vai comer? 4 partes. Então, vamos comer essas 4 partes aqui, né? 1, 2, 3, 4. Só que o sanduíche foi cortado ao meio. Foi cortado em quanto? Foi cortado em 2. Então, cada pedaço aqui desse sanduíche, vou fazer aqui, cada pedaço aqui equivale a meio, certo? Aqui, ó, temos 1 meio. E aqui também, correto?
Temos 1/2 em cada pedaço aqui do sanduíche. Só que são 4 pedaços. 4 pedaços de quanto? Do total, que aqui o total é 2. Então, a nossa fração seria essa aqui. 4 no numerador, 4 partes de 2. E aí a gente falou agora há pouco que a fração é uma divisão, ou seja, 4 sobre 2 ou 4/2 é o mesmo que 4 dividido por 2. E quanto é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 é 2. Então, quantos sanduíches a pessoa comeu? 2. E realmente está ilustrado, ó. Se eu comi 4/2, se eu comi 4 metades, significa que eu comi 2, né? Ó, aqui tem um inteiro e aqui tem um inteiro. Então, vejam que, na verdade, não é uma fração própria, porque não é a parte de um todo. O 4 sobre 2, vou colocar ele aqui, aqui aparentemente é uma fração. Só que, como o numerador é maior que o denominador, nós já sabemos que é uma fração imprópria. Porém, a gente vê aqui que essa fração é uma divisão exata. Ela é igual a 2. Ela representa, na verdade, um número inteiro. E na matemática, a gente sabe que a gente pode representar um número de várias maneiras, né? Então, a gente pode representar o 2 como 4 sobre 2, como uma fração, mas que, na verdade, é simplesmente o número 2. Então, essa aqui é a nossa fração aparente. Aqui a gente tem alguns exemplos. Olha só. A fração 2 sobre 1 representa o número inteiro 2. Por quê? Porque 2 dividido por 1 é igual a 2. A outra fração, 6 sobre 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, essa fração representa o número inteiro 3. 8 sobre 4 é 8 dividido por 4. Essa fração representa o número inteiro 2. E aqui, ó, temos 3 sobre 3, que é 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, essa fração representa o número 1. Então, todas essas frações, elas são impróprias, mas, além disso, elas são o quê? São frações aparentes, porque elas representam, na verdade, um número inteiro, um número conhecido, o resultado de uma divisão que a gente pode realizar e que ela é exata, ela não deixa restos, ok? Então, entendido que é fração própria, numerador menor do que o denominador, fração imprópria, numerador maior do que o denominador e fração aparente. O numerador também é maior do que o denominador, mas é uma divisão exata e representa um número inteiro. Então, essa foi a nossa aula sobre frações.